Stefan Zweig foi um dos maiores escritores do planeta de todos os tempos. Seus livros venderam milhões de exemplares e parte de sua obra foi adaptada para o cinema e para o teatro. Ele nasceu em Viena, na Áustria, em 1881 e morreu no Brasil, de forma trágica, dando fim à própria vida em Petrópolis em 1942. Ele era pacifista e antinazista. Sua obra chegou a ser queimada em praça pública pelos fascistas. Ele se refugiou na Inglaterra, Estados Unidos e Brasil. Seu caso de amor com o nosso país se transformou num grande livro, onde ele celebra esta beleza e também a capacidade do brasileiro em harmonizar conflitos no mundo em guerra. Os 70 anos do livro Brasil, País do Futuro é o tema de hoje do programa De Lá para Cá. Antes de deixar a vida por vontade própria, com a mente lúcida imponho-me a última obrigação: dar um carinhoso agradecimento a este maravilhoso país, o Brasil, que propiciou a mim e a minha obra tão gentil e hospitaleira guarida. A cada dia aprendi a amar este país, mais e mais. Em parte alguma, eu poderia reconstruir a minha vida, agora que o mundo da minha língua está perdido e o meu lar espiritual, a Europa, autodestruído. Saúdo a todos os meus amigos, que lhes seja dado ver a aurora desta longa noite. Eu, demasiado impaciente, vou-me antes. Petrópolis, 22 de fevereiro de 1942. Stefan Zweig escreveu esta declaração, em seguida matou-se, aqui, nesta casa. Brasil, País do Futuro, lançado há 70 anos, é um livro com as impressões de Stefan Zweig sobre o Brasil. Para fazer pesquisas para o livro, o autor subiu os morros das favelas cariocas, participou de festas na Bahia e no Recife e andou por São Paulo. Diniz, Brasil, País do Futuro. Que livro é esse? Que importância? Enfim, fala um pouco dessa obra. Esse é um livro, talvez é o título mais badalado que existe no mundo, porque ele se incorporou às metáforas de todo mundo, né? Então, o Obama esteve aqui, fez 2 discursos, nos 2 discursos falou no Brasil, País do Futuro, sem saber do Stefan Zweig nem nada, porque virou uma espécie de sobrenome do Brasil. Você fala Brasil, vírgula, País do Futuro. Quando ele começou a escrever o livro, ele já era uma grande celebridade da literatura mundial. Era o escritor mais traduzido europeu, mais traduzido no mundo, não é? Antes da guerra, antes de 39. Mas ele nunca tinha feito livros políticos. Ele era especialista em biografias maravilhosas, em novelas muito intensas, muito adaptadas pelo cinema. E ele descobriu o público feminino justamente com esse tipo de literatura, muito influenciado pelo Freud, ele era amigo do Freud, então ele tinha todo um envolvimento com a literatura. E, de repente, um homem como Stefan Zweig resolve fazer um livro político, porque é um livro político, sobre um país que era conhecido, mas o Brasil não tinha essa importância, não é? E ele queria justamente, quando ele começou a escrever o livro, falou, não, eu quero fazer um lançamento mundial. E ele consegue, estando em Nova York, ele lançou 6 edições, praticamente simultâneas. Em português, que serviu para Portugal também, em espanhol, em francês, em inglês, alemão e sueco. Mais ou menos simultaneamente.
Isto, naquela época, é uma façanha editorial espetacular. Stefan Zweig nasceu em Viena, na Áustria, em novembro de 1881. Foi um escritor de ascendência judaica, educado na Áustria, na França e na Alemanha. Stefan Zweig graduou-se em Filosofia e Letras. Cristina, não tem ninguém que conheça um livro tão bem quanto o seu tradutor. Você traduziu o livro do Stefan Zweig para o português. Como foi isso, traduzir há tão pouco tempo? Bem, é verdade, o tradutor é um leitor muito privilegiado. E eu, ainda por cima, tive o privilégio de traduzir um livro que é um olhar de um estrangeiro sobre um país. Eu também sou de uma família de descendência estrangeira, então nós também temos um certo viés por aí. Então, isso foi muito fascinante. O que mais me cativou foi esse poder refazer esse olhar do estrangeiro. E eu sou jornalista de uma pessoa, um escritor, que foi um repórter. Ele, em 5 meses, ele levantou a ficha, entre aspas, de um país inteiro, que é o Brasil. Não sei se você sabe, mas era para ser um guia de viagem. Na época estava na moda guias de viagem, livros, não necessariamente totalmente factuais, mas livros que os visitantes pudessem levar para ler. Não havia Google, etc. Então, ele dividiu o livro em partes factuais, digamos assim, história do país, economia, cultura, e depois se deteve nas cidades. No Rio de Janeiro, que ele amou, se apaixonou em 1936, quando esteve aqui a primeira vez. Minas Gerais, São Paulo, a história do ouro, do café e a região amazônica. Quem realmente é capaz de sentir o Brasil, viu beleza suficiente para metade da vida. Stefan Zweig. O que fascinou essencialmente o Stefan Zweig com relação ao Brasil foi que ele viu, primeiro, um país exuberante, riquíssimo e tal, mas isso outros também existem. Mas o que ele encontrou aqui e não encontrou nos Estados Unidos, que também é grande, é exuberante, mas não viu isso lá, eu vou usar a palavra que não é apropriada, cordialidade. É um país sem diferenças brutais. A capacidade de harmonizar. De harmonizar tudo. Inclusive a questão racial, que era coisa muito sensível para ele, que não esqueçam que em 1936, quando ele chegou aqui, o Hitler já tinha assumido o poder e já tinha promulgado as leis raciais que eram terríveis na Alemanha. Então, e depois logo começou a guerra, que era uma guerra inicialmente racista pela superioridade da raça alemã. Então, quando ele chega aqui e vê essa harmonia nas ruas, ele descreve, olha, eu vejo todas as cores da palheta de um pintor. É sinal de que há encontro, que há mistura, que há combinação. Claro que se a gente for fazer um mergulho na história, você vai ver que o Brasil teve o problema da escravidão. Mas para o estrangeiro que anda na rua e vê essa palheta multirracial... aparentemente harmônica, razoavelmente harmônica, ele fala, não, isso não existe nos Estados Unidos. E ele já tinha ido aos Estados Unidos várias vezes. Então, isso o fascinou e ele queria, naquele mundo conflagrado pelo ódio, ele queria justamente mostrar que existe um país rico, a possibilidade de convivência. Com a possibilidade de convivência. É isso que ele queria vender. É comovente ver as crianças de todos os matizes da epiderme humana, chocolate, leite, café, voltando da escola abraçadas. E tal união física e espiritual atinge os níveis mais elevados, as academias e os cargos estatais. Stefan Zweig. Ele vem para o Brasil a primeira vez em 1936. Qual é o contexto, então, que a Europa está passando? Pois é um contexto já, né, de muita polarização, até porque você tem esses novos estados, por um lado, sendo constituídos,
né, regimes autoritários de direita fortíssimos. É o nazismo que já está, o Hitler já tinha assumido o poder em 1933, é o Mussolini na Itália assumindo o poder, é Portugal com Salazar, é a Espanha, a derrota da Guerra Civil Espanhola, Franco assumindo o poder. Então, um contexto de muita radicalidade, né? Isso muito polarizado com o comunismo, por outro lado. Quer dizer, para quem tinha uma ideologia muito definida, que não era o caso do Stefan Zweig, de alinhamento com o projeto socialista, né? Tudo bem, mas para quem não tinha, quer dizer, você tem um momento ali onde esta coisa mais humanista, mais liberal, não tinha mais vez, porque existia essa grande polarização. Ô, Diniz, como é que a palavra Brasil chegou chegou nele? Como é que ele começou a falar disso? Como é que ele ouviu falar? Como é que... Anselmo, não foi por acaso. Não foi assim que ele estava pegando um prospecto de viagem. Não foi assim. Não foi assim. Ele, no fim dos anos 20, ele começou a ficar preocupado com o mundo. Ele era um homem muito... Ele era formado em História, era doutor em História. E tinha uma visão sobre o mundo com muita cuidado, né? Ele percebia o que estava acontecendo. Em 1928, ele já tinha estado na Rússia soviética, ele tinha estado nos Estados Unidos, ele conhecia a Europa de todos os lados, e ele estava percebendo que o mundo estava sendo esmagado pelo comunismo stalinista, pelo materialismo americano, que ele detestava, ele falava prosperity, aquela coisa da prosperidade, e pelo ódio racial que ele percebia na Europa toda. Racial, nacionalista, tudo isso. E aí ele falou, não, deve existir, como ele era um idealista, deve existir em algum canto do planeta, algum lugar que tenha ainda os valores humanistas, os velhos valores europeus dos quais ele era fruto, e de repente, por acaso, ele se interessou por um filósofo alemão que era vivo então, chamado Hermann von Keyserlingk, que era um homem rico, mas que viajava muito e ao viajar filosofava. Então ele escreveu um livro chamado Meditações Sul-Americanas. Esse Keyserlingk foi um homem importante na sua época, hoje ninguém se lembra dele. E ele gostou desse livro, porque tinha ali um retrato profundo daquele continente exótico que era a América do Sul, né? Só os exploradores se interessavam. E de repente em 1936 surgiu a oportunidade, foi convidado pelo PAN Club, uma organização internacional de escritores e poetas, ao Congresso de Buenos Aires. Ele falou, tudo bem, eu vou a Buenos Aires, como eu já queria, mas eu paro no Brasil. Legal. E aí começou uma história de amor que não acabou. Anselmo, eu vou ler um trechinho do livro para você. Já na entrada, a Aléia de Palmeiras é um quadro maravilhoso. Aquela Aléia triunfal que o rei Dom João VI mandou fazer há quase um século e meio e que é tão magnificamente simétrica e firme como as colunas de um templo grego milenar. E por aí vai. É um canto de amor ao Brasil, né? O livro é um sucesso, mas um sucesso à parte. Quem faz é o título do livro, porque a partir de então muita gente usa essa expressão ufanista, meio nacionalista, Brasil, país do futuro. E o Obama, né? O Obama, quando esteve aqui, ele usou a expressão dizendo assim, o Brasil já não é mais o país do futuro, o futuro chegou. Exagero dele no sentido de que o Brasil tem uma economia pujante, é um país que cresce e tal, mas em termos de indicadores sociais, educação, saúde e renda, ainda está lá na rabeira, né? Mas um dia a gente chega lá, não chega? Chega! O Brasil é o país do futuro. I first came to Brazil in 1936 and immediately fell in love with the country. By comparison, Europe was about to destroy itself. If an earthly paradise exists, then it can't be far from Brazil. Last year, exhausted and disillusioned, I went back with my second wife, Lotte. But it was a different Brazil that I arrived in. And besides, one can never really escape from a nightmare.
Ô Silvio, fale um pouco de o que levou você a se fixar nesse personagem, que aspectos da vida dele assim lhe fascinaram a ponto de você fazer o filme. O Stefan Zweig, vamos dizer assim, eu tenho ele na minha vida como leitor há muitos anos, né? E no início eu era leitor dele, Brasil, País do Futuro, aquelas biografias todas dele. Por coincidência, esse ano estamos comemorando os 70 anos desse livro que foi primeiro publicado nos Estados Unidos, justamente em 1941. Mas eu não pensava em fazer um filme sobre o Stefan Zweig, não é? Mais tarde, nos anos 80, eu descobri o livro do Alberto Dines, Morte no Paraíso, né? Onde ainda li o livro nos originais, quando eu encontrei o Dines. E ali o Dines consegue, com a perspicácia e como grande escritor e jornalista que ele conseguiu fazer vamos dizer assim, uma investigação praticamente policial dos últimos dias, dos meses que o Stefan Zweig morou aqui no Brasil, que foi entre agosto de 1941 até o dia 20 de fevereiro de 42, quando ele se matou com a mulher, a Charlotte Altmann. E a partir digamos, dessa investigação, que eu diria assim, né, minudicente, eu fiz uma ficção. How beautiful you are tonight, Leonie. Sorry, I meant you are as beautiful as ever. Thank you, darling. Look, tell Yolanda that her cuddly favorite has come back. Beijo. Look, that American Wells. Ah, you see, Mr. Zweig, I carry it wherever I go. Então, a segunda vez ele veio em 40, já para escrever o livro, para ficar uma temporada aqui, para fazer pesquisas e tudo. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Deu um pulinho em São Paulo também. Mas, nesse intervalo, o Abraão Coogan, que era o editor dele, que é o editor dele, um jovem, muito empreendedor, um homem que revolucionou o mercado de livros aqui, de coleções porta a porta, ele levou o Stefan Zweig para visitar algumas coisas da comunidade judaica e levou ele a uma escola. E nessa escola estudava eu. E conta um pouco desse contato, fala. Então, isso foi em setembro de 1940, eu tinha 10 anos. Desculpe, 8 anos. Tinha 8 anos, mas já sabia quem era Stefan Zweig. Por quê? Porque quando ele veio em 36, o meu pai, que era amigo do Coogan, ganhou um retrato autografado pelo Stefan Zweig, mas dedicado ao meu pai mesmo, a Israel Dines, Stefan Zweig, agosto de 36. Esse retrato ficou no escritório do meu pai a vida toda, e eu, criança, via aquele sujeito olhando para o futuro, aquela fotografia bem clássica. Né? Legal. E de repente eu estou na minha escola, uma escola pequena em Vila Isabel, né? E o diretor fala, hoje nós não vamos ter aula porque vem aqui um grande escritor, ele vem visitar a escola e vamos tirar um retrato com ele. De qualquer forma, o livro Brasil, País do Futuro foi muito bombardeado por aqueles que faziam oposição à ditadura Vargas, chegando mesmo a insinuar que tinha sido um livro sobre encomenda, enfim, um livro pró-Vargas. Fale um pouco dessa polêmica, por favor. Quando o Stefan Zweig esteve no Brasil em 36 pela primeira vez, e por acaso, porque ele foi a um congresso do PEN Clube em Buenos Aires, e na volta passou por aqui, ficou surpreendido com os intelectuais brasileiros todos falando francês e toda gente muito preparada. E ele, quando voltou à Alemanha, ou à Áustria, não me lembro exatamente agora, ele publicou um pequeno opúsculo chamado Eine kleine Geschichte aus Brasilien, uma pequena história do Brasil, né? Onde ele já faz uma declaração de amor ao Brasil. Ali é o DNA do livro Brasil, País do Futuro, nasceu naquele livro. Que não tinha nada a ver com Vargas. Que não tinha nada a ver com Vargas, não se fala em política, né? E depois, quando ele esteve aqui, há essa polêmica de que ele teria escrito esse livro sob encomenda para conseguir o visto de permanência. Isso é uma coisa muito ambígua, porque quando eu fiz o documentário para a televisão alemã, um dos entrevistados, um alemão que eu conhecia pessoalmente,
ele teria ouvido do Stefan Zweig, que ele disse, eu jamais iria escrever alguma coisa elogiando este dieser kleiner Diktator, este pequeno ditador. Essa que foi a tragédia do livro, porque ele queria falar do Brasil, país, povo, e falou sobre isso. E imaginaram que ele estava falando sobre governo e Getúlio Vargas. O governo também puxa, né? O governo, evidentemente, que se serviu disso. Aqui mesmo, aqui no Catete, né, no Museu da República, aqui atrás, o Getúlio Vargas o recebeu ali na varanda, ali em cima. Né, o recebeu, ele assinou livros, autografou livros para os funcionários e tudo. O governo tirou todo o proveito. Que qualquer governo tira. Tira. O governo Vargas concede o visto de permanência a Stefan Zweig no dia 5 de novembro de 1940. A relação entre Stefan Zweig e Getúlio Vargas sempre foi de cordialidade. Em relação ao suicídio dele, quer dizer, qual é a relação ou do Brasil ou da Europa com o suicídio? Pois é, porque o Vargas, ele, quando eclode a Segunda Guerra Mundial, ele fica numa posição de neutralidade. Ele não se alinha nem com um nem com o outro. Então, esse contexto da neutralidade no primeiro momento do Brasil, que deve ter agradado muito Stefan Zweig, no segundo momento, quando o Brasil, de fato, mesmo se alinhando com os Estados Unidos, mas entra na guerra, eu acho que é um momento dramático da vida dele. Porque em 42 já está mais ou menos, quer dizer, o Brasil ainda não enviou tropas para a guerra, que ela só envia no finalzinho, mas ela já rompe com o eixo, dando demonstrações de que iria, em algum momento, tomar, e já estava tomando partido pela guerra. Então, eu acho que isso produz no Stefan Zweig, certamente, tipo assim, não tem mais lugar de neutralidade. Todo mundo está envolvido numa guerra, uma guerra fratricida, e que para uma pessoa como ele, né, que era um pacifista, um universalista, um cosmopolita, eu acho que essa posição do Brasil é muito dramática. Eu tenho a impressão que isso deve ter acelerado, né, esse processo de uma pessoa que já devia ter suas tendências, né, suas angústias e suas tendências suicidas, não sei a personalidade exata dele, mas certamente é muita coincidência que em 42, né, no momento que o Brasil toma essa posição, uma semana depois, praticamente, ele está se matando. É preciso não esquecer, Anselmo, uma coisa muito importante. 4 dias antes dele se matar, o primeiro navio brasileiro foi torpedeado pelos nazistas. Porque ele fugiu da guerra lá na Inglaterra e a guerra veio atrás dele na América do Sul, onde ele achava que seria o santuário do humanismo, não é? E ele era um pacifista. Ele sempre disse, eu sou contra o nazismo, mas eu não vou falar nada a favor da guerra. Em 1942, deprimido com o crescimento da intolerância e do autoritarismo na Europa e sem esperanças no futuro da humanidade, Stefan Zweig escreveu uma carta de despedida. Ele e a mulher tomaram uma dose fatal de barbitúricos no dia 23 de fevereiro. Há alguma decepção sobre o Brasil? Não, na carta que ele deixou pública, é uma carta de amor ao Brasil. Ele agradece a hospitalidade, diz que não há país melhor para alguém reconstruir a sua vida. Só que ele dizia, eu já estou com 60 anos, eu já não tenho mais energias para reconstruir a minha vida, mas aqui seria o lugar onde eu poderia reconstruir a vida.